Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Essa semana lemos de 2 Reis, capítulo 20, até 1 Crônicas 16. É interessante que, quando passamos de 2 Reis para 1 Crônicas, notamos ali que a Bíblia não avança de forma cronológica. Então, vamos ver que fizemos algumas leituras anteriores e que agora, ao ler 1 Crônicas, nos deparamos novamente com os mesmos eventos. É importante que você entenda que os livros das Crônicas foram escritos muito tempo depois dos livros de Samuel e Reis, provavelmente no período pós-exílio. Os livros das Crônicas, eles recontam a mesma história que vimos em Samuel e Reis, só que com uma perspectiva diferente, com um propósito específico. Enquanto em Samuel e Reis lemos ali uma perspectiva profética, enfatizando ali o julgamento divino, os reinos que infelizmente andaram ali de forma infiel. Já agora, lendo Crônicas, estamos vendo uma perspectiva sacerdotal, destacando a centralidade do templo, do culto. Vamos ver a linhagem davídica. Inclusive, quando falamos sobre a linhagem davídica, inclusive o próprio livro já inicia ali com genealogias. Vamos ver ali a promessa messiânica, a continuidade ali da aliança de Deus com o seu povo. É como se Deus estivesse dizendo para o povo ali recém-retornado do exílio o seguinte: olha, apesar do fracasso, o reino fracassou, o reino desabou, mas as minhas promessas permanecem, a aliança continua. O exílio babilônico não foi apenas um castigo, mas foi um período de profunda transformação religiosa que moldou inclusive o judaísmo do tempo que Jesus conheceu ali. Então, na Babilônia, vamos ver surgindo uma nova forma de judaísmo. E séculos depois, Jesus ali conheceu. Então, vimos que o templo foi destruído pelos babilônios. E aí o povo judeu precisava de um novo centro para a sua vida religiosa. E na Babilônia nasceram as sinagogas. Essas casas de oração, estudo das escrituras, da vida da comunidade judaica. Quando Jesus inicia o seu ministério, as sinagogas eram ali o centro da vida religiosa judaica. E não é por acaso que ele frequentemente ensinava nas sinagogas. Era o modelo da época, o modelo sinagogal. Ele dava ali ênfase no estudo das escrituras, exposição, orações comunitárias, de liderança local. E isso, posteriormente, serviu também como uma base para a estrutura das primeiras igrejas cristãs. Essa influência permanece visível nas congregações até os dias atuais. Bem, meus irmãos, queria dar uma visão geral sobre esse ponto entre a transição dos livros e, obviamente, os irmãos perceberam algumas coisas sendo repetidas. Então, realmente estão sendo repetidas, não é um novo evento parecido que está acontecendo. De fato, é uma repetição, então com uma perspectiva diferente, certo? Para estarmos iniciando, eu selecionei aqui um tema para estudarmos. Eu gostaria de fazer uma leitura do texto de 2 Reis, capítulo 24, verso 1 ao 4. Se você está chegando aqui pela primeira vez, pode ser que esteja me ouvindo falar 1 Reis, 2 Crônicas, 1 Crônicas. Isso se dá pelo seguinte fato:
apesar de estarmos mais acostumados a ouvir Primeira Reis, Segunda Reis, Segunda Crônicas, né, Primeira Crônicas, não vou dizer aqui que seria errado falar Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônicas e Segunda Crônicas, porque na língua portuguesa, quando algo se torna o habitual, que é mais comum de se ouvir, acaba-se ali se aceitando como uma forma de ser usada. Então, como todo mundo acaba dizendo de uma forma, acaba se aceitando aquilo. Mas, se formos analisar, por que falamos primeiro no Antigo Testamento e primeira no Novo? Quando falamos no Antigo Testamento, nos referimos ao livro. E já no Novo Testamento, Antigo Testamento, livro, e Novo Testamento, carta ou epístola. Então eu falo o livro e a carta, a epístola. Logo, a forma correta, apesar da usual ser primeira ou segunda, a forma correta é de se falar primeiro Reis, que é o primeiro livro, assim como Segundo Reis, que é segundo livro, certo? Então, ou Segunda Reis, ou Segundo Reis, capítulo 24, conforme os irmãos preferirem aí. Deixa eu compartilhar. Está escrito assim: durante seu reinado, Durante seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá, e Joaquim sujeitou-se a ele por 3 anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor enviou tropas dos babilônios, dos sírios, dos moabitas e dos amonitas contra Joaquim, e as enviou contra Judá para destruírem, conforme a palavra que o Senhor havia falado por intermédio de seus servos, os profetas. Na verdade, foi por ordem do Senhor que isso aconteceu a Judá, para expulsá-lo da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, bem como por causa do sangue inocente que ele derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoá-lo. Então, vimos aqui que Deus permitiu que os babilônios viessem e sujeitassem o rei de Judá por 3 anos. E aqui a gente vê um início ali desse domínio da Babilônia sobre o território de Judá. Lembrando que o reino havia sido dividido, temos o reino do norte e o reino do sul, agora estamos falando sobre o reino do sul. Assim como já falamos anteriormente sobre o reino do norte no cativeiro assírio. Bem, meus irmãos, é importante aqui um ponto, lembrando que aqui eu pego os principais pontos, ou pelo menos o que eu considero com mais importância, para que lá na frente, quando formos fazer novas leituras, a gente venha compreender de melhor forma. Então, eu trago alguns pontos que sejam mais importantes, ou alguma mensagem ali que venha a trazer edificação espiritual. Mas uma coisa muito interessante, quando falamos sobre o rei Manassés, que foi um rei muito ruim, mas não está escrito nas escrituras, mas isso está na tradição judaica. Encontramos na literatura judaica sobre isso, que Manassés matou o profeta Isaías. Então, vamos ver que realmente foi um rei perverso. E vamos ver na sequência agora, dos capítulos 24, 25 em diante, mostrando sobre Jerusalém sendo sitiada e tomada. Então vamos ver que Nabucodonosor ele vai, ataca Jerusalém e acaba levando todos os cidadãos para a Babilônia. Que eu digo todos, mas uma boa parte, porque na verdade resta sim um grupo
grupo ali de pessoas em Jerusalém, só que aqueles que restam ali em Judá, na terra ali no reino do sul, na verdade eles acabam não tendo como ficar lá, porque tudo foi destruído. Vamos ver Judá ficando devastado. Então, aqueles que sobram ali acabam indo para o Egito, como foi o caso de Jeremias. Veremos mais adiante, ok? Então, houveram várias levas, para o exílio, mas ainda tiveram alguns ali que não foram levados, que realmente estaram ali, bem poucos, mas ficaram mais alguns ali com Jeremias e estes foram para o Egito. Bem, e aí entramos no livro de 1 Crônicas, certo? Que já trouxe aqui uma visão para os irmãos que algumas coisas ali vão se repetir. Bem, meus irmãos, quando olhamos para esses versos, parece que estamos diante de um cenário onde tudo está desmoronando. O fim do reino de Judá, sendo marcado ali por tragédia, por juízo, por exílio. A sensação é de abandono, ausência de esperança. Mas quando examinamos de forma atenta as Escrituras, nós percebemos um segredo. Enquanto tudo parece ruir, enquanto tudo parece dar errado, um cenário visível, Deus já está arquitetando o novo, um invisível. O homem não vê ainda, mas Deus já está preparando tudo novo. Lembrando que a respeito do exílio, já lá em Deuteronômio, lá atrás, nós vimos a respeito disso. Se o povo não fosse obedecer, aí viria aquelas maldições que vinham sendo proferidas no Monte Ebal. Então, meus irmãos, aquelas maldições que caíram sobre o povo durante esse período. Eles foram levados para a Babilônia. Agora vejam o que está escrito em Jeremias, no capítulo 29, no verso 10. Porque assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, e vos trarei de volta a este lugar. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Olha só que interessante. Inclusive tem um motivo nessa conta aqui dos 70 anos, lá em Deuteronômio. Vamos ver que eles ficariam no exílio a quantidade de anos que eles não guardassem o sábado da terra. Um ano sabático da terra, e a quantidade de anos ali que eles não guardaram seria ali o tempo de castigo. E aí nós temos exatamente esses 70 anos vindo agora, que são a quantidade de esses anos sabáticos da terra que eles não guardaram, ok? Aí durante um período ali de mais de 500 anos, aproximadamente 500 anos, eles não guardaram esses anos sabáticos, e por conta disso, quando veio a punição para o povo que havia infelizmente se desviado, Deus caído em diversos pecados, idolatria, entre diversos outros ali, imoralidade. Vamos ver agora que o castigo, quando veio, levou em consideração todo aquele tempo anterior ali que não cumpriram os anos sabáticos da terra, ok? Não vou me estender muito nisso, porque quando nós lemos isso lá atrás, eu já havia explicado esse ponto do exílio, ok? Então, um ponto aqui interessante, que nessa tradução,
veio a palavra planos de prosperidade. Hoje em dia, a palavra prosperidade remete muito à ideia de din-din, de finanças, né, de você ter dinheiro. Quando, na verdade, a palavra ela vai até além. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui não é nem a língua, o que está escrito aqui no português, né, em nosso idioma, mas qual palavra nós encontramos no hebraico. Porque outras traduções, essa que eu estou lendo na Almeida 21, mas na Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, diz pensamentos de paz. Agora, como será que nós encontramos esse texto em hebraico? Então, em hebraico, nós temos aqui essa palavrinha aqui. Leia-se Shalom. O que seria Shalom? Shalom, bastante conhecido, certamente você já ouviu, só que nós entendemos como paz. Certamente você já ouviu, né, a palavra Shalom como paz. Só que a palavra, no hebraico, ela é muito mais rica e muito mais profunda. Vai muito mais além. Shalom representa integridade, como tudo sendo ali perfeito, nada faltando, nada quebrado, tudo estar ali no seu devido lugar. Representa um bem-estar em todos os aspectos, físico, emocional, espiritual, social, tudo está em harmonia. A ausência ali de conflito, de discórdia, nada está faltando, nada está quebrado, tudo está em equilíbrio, em harmonia. Representa completude e ali a plenitude de todas as dimensões da vida. Tudo está no lugar certo, não há nada fora do lugar. De forma poética, muitos resumem o conceito de Shalom como nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Então, meus irmãos, quando Deus promete planos de Shalom, Ele não está prometendo apenas aqui aquela paz, estamos tendo paz agora, que é a ausência de guerra, né? Muitas das vezes nós assim pensamos. Mas Ele está querendo restaurar o que foi quebrado pelo pecado, o que foi quebrado pelo exílio, reintegrando todas as dimensões da existência humana, tudo sendo colocado em seu propósito original. E esse conceito de Shalom, ele é fundamental para que venhamos a entender a missão de Jesus, que veio trazer a verdadeira Shalom, a paz completa entre Deus e a humanidade. A promessa de Jeremias não é que uma garantia de sucesso financeiro ou de ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está trabalhando para restaurar o que foi perdido, trazendo de volta para a plenitude a qual nós fomos criados. O exílio babilônio não foi o fim da história, mas foi uma preparação para uma restauração mais profunda. Inclusive, iria por meio do Messias. É interessante que essa transição nos faz pensar em como nós reagimos quando, ao olhar em volta, tudo parece desabar em nossas vidas. Quando olhamos, os textos de Segundo Reis, nós lembramos que a história do povo de Deus nunca termina na tragédia. Estamos vendo aqui, caramba, coisa terrível está acontecendo aqui. Mas quando vemos adiante, há sim o plano de restauração. E de fato foi restaurado. O fim invisível pode ser apenas o início de um mover invisível. Deus
disciplina com a intenção de chamar para perto, para estarmos diante da sua presença. Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 28, está escrito o seguinte: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Essa versão aqui é mais conhecida. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, mesmo em meio ao caos, Deus está trabalhando para o nosso bem. Muitas vezes, quando nós vemos na história o juízo de Deus, até ao ler na Bíblia, né, a palavra juízo em hebraico ali, olha só que interessante. Quando lemos juízo, pensamos na hora em punição, destruição, castigo. E ao atentar para o hebraico, temos ali uma dimensão mais rica. A palavra juízo em hebraico é shefet, que está sim ligada à ideia de julgamento, de decisão, de justiça, mas não se restringe ao sentido de punir, mas fala de avaliar, corrigir segundo a verdade. Juízo é isso, corrigir segundo a verdade. Quando olhamos para o propósito do juízo de Deus, ao longo de toda a história, percebemos que vai além da punição. É uma intervenção para corrigir o que está fora do lugar, estabelecendo a shalom, tirar o que está fora do lugar, restaurar o que foi corrompido, conduzir de volta ao caminho da vida. O juízo de Deus, embora ali doloroso, é como uma cirurgia. Às vezes é necessário cortar, remover, para tratar aquilo que adoeceu. Não é para destruir, mas para curar e preservar a vida. O profeta Oséias escreve algo que ilustra bem isso. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Olha só, hein? Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. E assim, meus irmãos, é um pai que corrige o filho amado ali. Quantas das vezes, ali quando o filho desobedece, quando apronta uma arte, uma forma melhor de se ensinar é disciplinando, é corrigindo. Agora, para o filho aquilo vai ser bom aos olhos naturais naquele momento? Não. Muitas vezes a criança ali vai ficar aborrecida. Estou de castigo, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Apanhei, doeu, está doendo. Mas é para o bem. Na hora pode ser até que a criança não saiba, mas aquilo ali vai fazer um bem enorme em tempos mais adiante. De repente, a curto prazo, a criança não vai entender. Mas o pai e a mãe, na sabedoria, já sabem. Estou fazendo isso, mas vai dar certo. Até dói em mim. Bater, ver chorar, espernear, tirar o celular, ver chorando, ver ali à toa às vezes. Proibir televisão, mas eu sei que é para um propósito. Sei que vai doer agora, mas isso representa a cura. Ser colocado algo no lugar em que não estava antes. E assim,
com o nosso Pai que está nos céus. Ele disciplina a quem Ele ama. E Ele castiga todo aquele a quem Ele aceita como filho. Aqui no texto de Hebreus, capítulo 12, nos versos 6 e 7, nós vemos isso. A disciplina de Deus é um ato de amor e visa o nosso crescimento e restauração. Nesse conceito, meus irmãos, o fim do reino de Judá não é uma sentença final, mas é um tempo de cirurgia espiritual. Tudo o que era falso, contaminado, infiel, estava sendo exposto. E por meio do exílio, Deus estava retirando os ídolos, purificando ali as intenções, preparando o coração do povo para algo maior. Tem hora que, em situações das nossas vidas, temos uma sensação de fracasso, derrota, às vezes de abandono. Muitas das vezes parece o fim, mas é importante entendermos que muitas das vezes isso é um propósito de Deus. Por quê? Às vezes nós saímos um pouquinho do que Ele quer para nós. E aí, com uma forma de nos realinhar ao seu propósito, nós acabamos passando por um processo. E esse processo de Deus é para nos preparar para algo ainda maior. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 17, está escrito o seguinte: pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, valor eterno. Então, veja só, nós não podemos considerar problema algum como sendo algo insuportável, como algo que nós não podemos suportar, porque tudo que Deus permite que nós venhamos a passar, existe um motivo, é para o nosso bem, ainda que não venhamos a entender no momento. Mas isso vai produzir em nós uma glória incomparável, valor eterno. É importante nós entendermos isso, porque muitas vezes nossos olhos alcançam só na nossa frente. Estou vendo só o amanhã, depois de amanhã, que é 3 dias, 4 dias, 5 dias. Que Deus tem para nós é a eternidade. E está vindo lá na frente, mas lá na frente. E aquilo que nós passamos hoje é para nos proporcionar algo melhor, é para o nosso bem, não para o dia de amanhã ou para depois de amanhã, mas para todo o sempre. Por isso, meus irmãos, nós não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. O exílio babilônio fez florescer, inclusive, o anseio pelo Messias, aquele que viria restaurar plenamente Israel. Então, ao mesmo tempo em que Deus trata e corrige o seu povo, Ele está preparando o cenário para a chegada daquele que traria a restauração definitiva, Jesus, o Messias. Só para os irmãos entenderem, não existe na literatura judaica pré-exílio, anterior ao exílio, nada sobre o Messias. Ou seja, ao ler as escrituras, os textos já existentes, pré-exílio, lembrando que nós já tínhamos ali os textos de Moisés, já tínhamos ali alguns profetas pré-exílio, mas nada ainda eles conseguiam ler e entender a figura do Messias.
E justamente no exílio começaram a surgir os profetas trazendo mensagens claras sobre o Messias. Então, textos ali claros de Ezequiel sobre o rei Messias, né, da linhagem de Davi, sobre Isaías, né? Então, vamos ver os profetas ali, justamente no período do exílio e pós-exílio, falando fortemente, diretamente sobre a figura do Messias. Antes disso, não se tinha ali o conceito, eles não ensinavam sobre isso. Já existia, sim, de forma enigmática e em alguns textos ali das Escrituras, principalmente ali de Moisés, né, um texto ali ou outro, mas não se tinha ainda um entendimento claro que o Salvador viria, né? O próprio Deus em carne ali, mas esse conceito começou a ser formulado, entendido, conforme eles iam estudando as Escrituras na Babilônia. Interessante, né? Bem, meus irmãos, vimos que Deus ele corrige porque ama, ele deseja salvar. Ele nunca abandona as promessas feitas à sua aliança. Tudo que aconteceu e já havia já anunciado lá por Moisés. Nada aconteceu por acidente. O povo não foi abandonado. Houve sim uma punição, mas foi para o bem do povo. Se houve um momento na sua caminhada em que você só entendeu o agir de Deus olhando para trás, certamente você está entendendo o que eu estou falando aqui. Nós experimentamos muitas das vezes a fidelidade de Deus quando passamos por problemas, mas depois lá na frente nós olhamos para as áreas que antes tinham feridas, que antes estávamos achando que fomos esquecidos, áreas que pareciam ser realmente abandonadas por Deus, e depois vemos tudo sendo restaurado, e paramos e falamos: caramba, Deus é fiel. A sua palavra, ela traz direção e traz esperança. Hoje, muitos passam por exílios. De repente, você está agora passando pelo seu próprio exílio. Mas, meu irmão, siga com fé. Para nós encerrarmos aqui, estarei lendo um texto de Filipenses, capítulo 1, no verso 6. Está escrito assim: E estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus é fiel em completar o que começou em nós. A história de Israel é a história da fidelidade de Deus. Em meio ao juízo, nós vamos ver o quê? O recomeço. E a sua história pode ser assim. A cada situação, permita que o Senhor venha a trabalhar. Ele venha fazer parte. Ele venha renovar o seu futuro, restaurando todas as coisas. Permita que Deus venha a ser o seu alicerce. Tenha esperança e que possamos juntos viver confiantes no Senhor. Ele já é rei. O seu reino é eterno. Estamos aqui apenas de passagem. Então, tudo que nós viemos a passar aqui são coisas temporárias. Vamos focar naquilo que é eterno. Vamos adorá-lo, vamos servir, vamos anunciá-lo, esperando sempre com paciência, com fé. O filho de Davi, ele reina para sempre. E em breve ele voltará. Estará conosco para todo sempre. Que
Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima semana com mais um estudo bíblico.